quinta-feira, dia 14 de abril de 2024. Hipócritas, como você vê a salvação? Deus salva também pessoas de outras culturas. Muitos dizem que Deus só salva quem é batizado nas águas e quem participa da Santa Ceia. Em outras palavras, querem dizer que Deus só salva cristãos evangélicos. Será que esse Deus deles, que se limita por protocolo, que se limita por cerimônia para alcançar pessoas? Deus, pela sua graça, revela que pessoas que mesmo que não tenham informações do Evangelho histórico, podem estar sendo abraçadas por esse Evangelho e abraçando o Evangelho de Jesus, mesmo inconscientemente, quando abraçam o amor. A Bíblia diz: aquele que ama é nascido de Deus. A Bíblia diz: aquele que ama é nascido de Deus. Mas na cabeça dos religiosos fanáticos, dos religiosos hipócritas, Deus só salva os cristãos e, de preferência, cristãos o quê? Evangélicos. E quando você e eu, a gente entende a graça, nós passamos a saber que não. Deus salva católico, bandista, espírita, muçulmano e etc, Não por serem católicos ou espírita, bandista ou muçulmanos, mas porque em suas vidas, mesmo que inconscientemente, dizem sim para que o Jesus ensinou. Dizem sim para que o Jesus ensinou. Quando amam verdadeiramente. O Deus desenhado pela religião é um Deus tão sem bom senso que consegue ser pior que muitos humanos. Pessoal, hoje à tarde eu estava buscando algo de Deus, para falar com vocês. Hoje à tarde não, hoje à noite, logo agora mesmo, bem próximo de agora. E Deus me deu essa palavra, um pastor, não me lembro o nome dele, colocando essa palavra aqui, que Deus salva pessoas, assim como eu preguei ontem, que eu sempre gosto de pessoas. E Deus fala aqui, comprova a minha fala de ontem, comprova a minha palavra de ontem. Deus não está preocupado com placa de igreja, Deus não está preocupado com denominação, muito menos com fanatismo, muito menos com hipocrisia, com mentira, com falsidade profética, Deus não está preocupado com falsidade profética. Essas coisas, essas culturas evangélicas são criadas pelo homem para enganar, para enganar o povo, para enganar, tão somente para enganar as pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado, como eu já disse por aí em outras palestrinhas, em outras pregações, em outros vídeos. Deus está preocupado, com o seu coração, independente, da sua condição, independente da sua religião, Deus não é um Deus de religiosidade, Deus é um Deus de puro e verdadeiro amor. Então Deus, Ele está em todas as religiões, Ele não só na religião cristã, e de preferência cristãos evangélicos, mas Ele está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Como diz esse pastor aqui, tem gente que às vezes
nem tem esse evangélico histórico injetado dentro dele, né? Que é transmitido dentro da igreja por esses falsos, por esses hipócritas profetas, né? E pregadores, né? Que vão aí falar que Deus só salva quem é cristão evangélico e quem participa da Santa Ceia. Mas aqui Deus falou com aquele pastor que eu ouvi que Deus salva qualquer um que aprendeu com ele, que abraçou inconscientemente o amor, né? Que Deus está preocupado, que Deus leve em conta, Deus leve em consideração o amor, né? O amor que você verdadeiramente você tem pelo próximo, né? Que você tem pelo próximo. E é isso, meus irmãos, que Deus está interessado em nós, né? Deus não está interessado em falsidade, né? Em crendices. Porque, como eu já disse, tem muitos irmãos e irmãs que estão lá, ó, embasados nesse evangelho aqui, no evangelho, como que o histórico, né? Que o pastor, o irmãozinho fala na pregação dele, no evangelho histórico, e não tem amor ao próximo, vive julgando as pessoas, né? A gente vê aí na mídia um monte de profeta agora, que eu falei ontem também na pregação. Profeta, o que? Julgadores, né? Tribunal dos profetas, né? Agora tá na moda. Vai lá na mídia falar mal, justamente pessoas que viveram, né? Tem uma profeta aí famosa, filha de cantores famosos, que também já foi de banda famosa, já foi cantora famosa, que hoje em dia prega, é o profeta que prega somente, tão somente é o crime, o tribunal do profeta, né? Ela tá sempre recriminando os colegas dela de profissão, né? Que são cantores seculares, né? Seculares, não é circulares, não. Eu falava circulares, mas é seculares, né? Então, Deus não está preocupado com isso. A irmãzinha que tá lá cantando sua música e tem amor para dar, ela tá muito mais, ela tem mais chance, né, de salvação do que essa moça que se diz profeta e vai na mídia, na plataforma dela, no canal dela, simplesmente julgar o próximo, né, atirar pedras, né, fazer o tribunal do profeta. Só ela que tem visão, só ela que vê, só ela que sabe, só ela que vai ganhar salvação, né? E o irmãozinho pregando, eu procurando, achei esse aqui e veio de encontro com o que eu acredito, né? Que Deus não está preocupado com religião, Deus não está preocupado com esse evangelho histórico aqui, né? Ele está preocupado com o nosso coração, o que realmente tem dentro do nosso coração. O resto é resto, né? É blá 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 de internet, né? Tá assim, ó, de blá 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 de internet, né? Cheinho de gente julgando o próximo e falando, Deus manda te dizer, né? Deus manda dizer coisa da boca dele. E esses dias eu vi uma pessoa na televisão, nas mídias, nas plataformas, não me lembro onde, falando que essas pessoas que estão aí usando Deus manda te dizer, usando a boca dele para falar que Deus disse o que Deus não disse, vão ter que se ver com Deus, né? Porque tem pessoas aí falando que Deus disse, e Deus não disse coisa nenhuma. Quem disse é o coraçãozinho dele preconceituoso, o coraçãozinho dele maldoso, é o coraçãozinho dele de evangélico histórico, né? Que prega um Deus ruim, né? Olha aqui, ó, esse Deus desenhado pela religião é um Deus tão sem bom senso que consegue ser pior que muitos seres humanos, né? Muita gente prega esse Deus, um Deus maldoso, um Deus vingativo, um Deus crítico, um Deus que fica o tempo todo te julgando, né? O tribunal dos céus, o tempo todo. E na verdade, quem busca as escrituras na íntegra conhece a verdade, né? Esse evangelho
evangelho histórico pregado nas igrejas é conveniente, né, para quem prega, é conveniente para quem prega, né? Eles querem pregar isso para quê? Atrair fiéis, né? Para poder o quê? Usufruir do capital, não é? Então é isso, meus irmãos. Vamos abrir nossos olhos. É hora de abrir nossos olhos e de adorar verdadeiramente a Deus, né? Porque tem muita gente adorando o pastor, né? Adorando, né? Agora surgiu o mito do Brasil, né? Muita gente adorando o mito vai salvar a pátria, o mito. É o único digno de louvor e de adoração e de louvor e de adoração é Deus, né? É só Ele, o único digno de louvor e de adoração, mais ninguém. Então é isso, meus irmãos, oremos, que Deus possa, né, mudar a nossa visão, mudar os nossos corações, nos mostrar a verdadeira palavra, né? Nos livrar desse evangélico histórico, né, que engana, que é hipócrita, que engana as pessoas, né, com essas farsas, com essas coisas. Não existe nada disso. Deus, aqui o irmãozinho estava falando, que ele estudou muito para isso, ele está falando isso com conhecimento de causa. Ele não está falando isso né, coisas soltas ao vento, não. Ele está falando coisa baseada no que ele estudou de Deus, né? Porque a gente precisa estudar de Deus, meus irmãos. Não é pegar e ouvir o que o outro estudou, não, porque o outro pode te enganar. Tem um monte de gente enganando, porque você tem preguiça de estudar a palavra de Deus, você tem preguiça de estudar o livro, né? Esse livro aqui é um livro como outro qualquer, né? Se você quer saber da história do Brasil, você vai ler um livro que fala e conta da história do Brasil. Se você quer saber da história mundial, você vai ler um livro da história mundial, né? Então, cada livro traz a sua história. E esse livro, a Bíblia, é um livro que traz a história verdadeira de Jesus, né? Então, nós temos que basear nela. Mas se você deixa alguém estudar ela para você, fica fácil, né? Fica fácil de te enganar, fica fácil de te contar e falar, Deus manda dizer lá na Bíblia e Deus não mandou dizer coisíssima nenhuma, né? Ele usando Deus para ganhar, né? Para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar. Então, ó, vamos abrir nossa visão, abrir nossos olhos para a verdade, né? Deus está preocupado, na verdade, o que Deus leva em consideração é o amor, né? O amor independente de religião, independente de qualquer coisa. Deus está preocupado com o amor. Mas ninguém quer pregar isso. Quer pregar o quê? Que Deus só salva quem é cristão e quem participa da Santa Ceia, né? Quem não participa já está condenado, né? Eles condenam as pessoas, estão acima de Deus, né? Os hipócritas que ficam aí pregando a salvação segundo o evangelho histórico, né? Que engana, que foi criado não por Deus, mas pelo homem, né? Que lá, ó, muitos anos atrás, na história antiga, né? Desde que mundo é mundo, viram na religião uma oportunidade de faturar, né? Igual tem na política, tem também na religião. Pensam-se só no lucro, no que aquilo ó, que sai da boca deles. Aí eles estudam mesmo, estudam bastante a Bíblia, aprende a verdade para distorcer a verdade e levar ela para você. E como você não tem hábito, não tem costume de ler esse livro, o que acontece? Você acaba sendo enganado. Você fica presa fácil na mão desses falsos profetas, desses hipócritas, né? Que pregam a salvação enganosa, segundo o evangelho histórico, que está enraizado na gente, né? Eu sempre falo, tenho uma amiga que eu sempre falei para ela, falei, amiga, a igreja católica dominante, né, dominou por longos e longos anos e décadas,
né? E agora o evangelho, né, quer tomar essa liderança, né, da Igreja Católica. Então usa, né, isso para poder atrair fiéis aqueles que têm preguiça de ler a Bíblia e cai no conto do vigário, Eu não estou te condenando não, irmãzinha, irmãozinho, porque eu também já caí no conto do vigário, né? Eu também já acreditei muito nisso, eu também já me julguei muito, eu também já sofri muito, né? Não me achando digna de Deus, chorando nas madrugadas, com medo de Deus, com medo da ira de Deus sobre a minha vida, por eu ser um ser humano, como outro qualquer, né? Que tem acertos e erros, mas o evangelho tradicional, o evangelho histórico pregava que dificilmente, né, nós vamos ganhar salvação. Pelo que é pregado lá, dificilmente a gente ganha salvação, porque nenhum ser humano consegue nem chegar perto desse evangelho histórico, né? Ninguém consegue chegar, ninguém, por mais que tente, porque nós nascemos diferentes, cada um com o seu DNA, cada um com o seu jeitinho, né? É claro que a gente esforça para andar na retidão, né? Para andar segundo a Bíblia, segundo o caminhar de Jesus. Mas Jesus conhece a sua obra, nós somos vasos, nós somos moldados por Deus e Ele conhece a sua obra, né? Deus conhece a sua obra, Deus sabe dos nossos defeitos, Deus sabe das nossas fraquezas, entendeu? E aí lá no evangelho histórico, lá nas igrejas, nos templos, eles pregam o quê? Uma condenação, que a gente está condenado, né, a perder a salvação, porque nós somos seres humanos errantes, né? Nós acertamos muito, mas erramos mais do que acertamos, procurando sempre acertar. E com certeza Deus leva isso em conta, né? Com certeza Deus leva isso em conta. E Ele tem um amor, um olhar amoroso, generoso para com sua criatura, que somos nós, né? Nós estamos cheios da graça de Deus, cheios da graça e do amor de Deus. E esse evangelho histórico, né, que ele caia por terra, e que todos nós possamos abrir nossos olhos, abrir nossa visão, né, para a gente não cair mais no conto do vigário, no disse-me-disse, né, da missionáriazinha lá, cantora, que vai lá nas redes sociais dela condenar, tribunal da pastorazinha, né, que também já pintou, teceu, como que falou? Pintou, bordou e teceu, e agora se acha uma santa, cheia de visão e condenando todo mundo, que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai perder a salvação, né? Que Deus possa nos mostrar e nos dar visão da verdade, né? E ânimo também, para a gente poder estar estudando a verdade, estudando a Bíblia. Cada um que estuda a sua Bíblia, abre o seu olhar, abre a visão. Ontem mesmo eu estava falando do estudo na vida da gente, o tanto que o estudo abre a visão. O estudo tradicional e o estudo religioso, né? O estudo da alma, né? Que é a Bíblia, que te ajuda, que te direciona nos caminhos certos. Por quê, meu irmão, minha irmã? O caminho errado não é que Deus vai te punir, não, é que você mesmo, eu já preguei aqui, vai se punir, né? Porque, como eu disse, assim que eu batizei na igreja, que eu sou casada e batizada, o pastor sempre pregava lá, né? Que o pecado, como que é? O pecado leva à morte, né? Como que é? Eu esqueci o versículo que fala. Eu sei que o pecado leva à morte, né? Então, o que acontece? É o pecado, é a gente que escolhe pecar ou não. Não é Deus que deixa lançar maldição, que joga o coronavírus na terra para matar todo mundo. Nada disso, né? É a gente que escolhe. Deus deu livre-arbítrio, é a gente que escolhe o caminho certo ou o caminho errado, né? Se você destruir a natureza, automaticamente vai voltar para você, porque todos nós, né, precisa nem ser um estudioso, nem da Bíblia, nem estudioso da ciência,
para saber que nós temos uma conexão com a natureza, né? E se a gente destruir a natureza, vai causar mal para a gente também, porque a gente é partícipe, a gente faz parte, né? Não é partícipe. Como que fala? A gente está entremeado, a gente está ligado com a natureza, a gente faz parte da natureza. Então, se a gente destruir, né, a natureza, vai voltar para a gente. Então, gente, é isso. Então, as coisas acontecem pelo que a gente sabe que não pode fazer e faz. E aí isso volta pra gente. Provavelmente o coronavírus tem a ver com isso, né? Não foi Deus que lançou essa maldição no mundo, não. Deus não vai lançar maldição na sua criatura, não. Pra que ele ia ter o trabalho de fazer o mundo, fazer as pessoas, fazer a gente e depois ficar fazendo maldade com a gente? Ficar mandando coronavírus? Ficar mandando pragas pra terra? Né? Ficar mandando coisa para destruir sua criatura? Nossa, Deus é infinito amor, jamais ele vai ficar mandando pragas para nos destruir, né? Somos nós que atraímos as pragas, fazendo coisas que não podemos fazer. Comer os animaizinhos, por exemplo. Esses dias eu estava vendo a Xuxa falar que ela é vegetariana, não sei o que ela é, eu acho que é vegetariana mesmo, não come os animaizinhos, e a gente vai e come os animaizinhos. Então aí tem consequência, comer os animaizinhos tem consequência, e a gente insiste em comer os animaizinhos. Foi Deus que jogou uma praga? Foi Deus que liberou a praga da doença que a gente pegou do animalzinho? Não, a gente sabia que não podia comer animalzinho, foi lá comer animalzinho. Então a gente se propôs a arriscar a ficar doente. Do mesmo jeito deve ter sido o coronavírus e outras pragas, enfim, né, que veio para a terra. Deve ser isso, gente, com certeza é isso, né? Porque Deus não vai liberar nada de ruim, não. Aí veio um monte de gente pregar aí no evangélico histórico que Deus está querendo acabar com nós, que Deus está querendo nos destruir, Deus está querendo... Vai lá, o homem constrói em cima do morro, lá é uma área que não pode construir lá, porque lá tem perigo de esbarrancar, de cair tudo igual aconteceu, acho que em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora no começo do ano, com a chuva, e na Bahia também. Aí foi Deus que permitiu? Não foi Deus que permitiu, não. Foi uma pessoa que foi lá e construiu uma área indevida pra gente morar, né? Indevida pra gente morar. Então aconteceu aquilo aí, porque estava na profecia. Deus estava contando para fulano que aquilo ia acontecer. Não, Deus não estava contando, era óbvio que aquilo ia acontecer. Por quê? Porque estava numa área de risco, onde não tem como morar. Entendeu? Então, gente, é simples assim. Entendeu? Deus é um Deus generoso. É chegado o momento, né, da volta de Jesus, mas ele não vai voltar aqui para poder judiar da gente, para poder julgar. Não, Deus não é esse Deus, não. Esse Deus aí foi o homem que criou. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, é um Deus generoso, é um Deus amoroso. Ele vai voltar aqui para buscar a sua igreja, mas não para condenar ninguém, sabe? Ele vem para encontrar com a gente, buscar, né? A gente estava aqui provavelmente para um aprendizado e a gente agora deve ir para outra dimensão, alguma coisa deve acontecer, né? Que é desconhecido de nós. Mas aí, Deus não manda essas coisas para poder acabar com o homem, não. Né? Igual todo mundo fica pregando aí que Deus está furioso, que o que aconteceu foi porque Deus não permite nada. Quem é que uma mãe vai permitir que um carro passe em cima do seu filho? Mesmo que seu filho seja errante? Jamais! Então Deus vai permitir praga? Não, Ele não permite, não. Ele deixa, né? Nós temos o livre-arbítrio em Deus do dia que nós nascemos. Lá está todo escrito, Deus instrui até o homem. Lá naquela área lá é de risco, não pode construir lá, que pode ter um problema se construir lá. Entendeu? Mas e o homem não obedece, fala e teima e vai. Então ele se propôs a desafiar o risco que tem lá. Mas não é um risco de Deus, não foi Deus que mandou o barranco cair. Entendeu? Não foi Deus que mandou o barranco cair, não foi Deus que mandou fazer enchente. Por que das enchentes? Porque nós estamos jogando lixo no meio ambiente, entupindo tudo, fez asfalto, tudo, em toda a cidade hoje tudo tem asfalto. Quando a gente era criança, né? Quando eu era criança, 99,9% dos quintais
nossas casas eram de terra, né? Não tinha cimentado. Hoje, na minha casa, não tem um lugar aqui na minha casa que eu posso plantar uma hortinha, porque não tem terra, né? A gente plantou, a gente cimentou tudo. E assim, não só eu, como 90% da população do mundo, né? Cimentou seus quintais. Isso aí, para onde que a água vai quando a chuva vier? Então fomos nós, seres humanos, que fomos modificando, né, o planeta. E aí nós sofremos as consequências, porque Deus fez ele de um jeito e nós fomos mudando ele, nós fomos fazendo do nosso jeitinho e foi dando ruim. Mas aí vem já o profetinha falar que, porque Deus, eu vi numa visão que lá em São Paulo ia ter um enchente, ia derrubar as casas e que isso e que aquilo. Não precisa ser profeta para ver isso não, né? Todo mundo que tem um pouquinho de sabedoria já consegue ver que aquilo ali pode acontecer. Aí fica usando o nome de Deus. Deus manda falar, Deus me revelou, Deus vai fazer uma tragédia, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus é puro amor, ele ensina o seu amor aqui nesse livro que é a Bíblia. Ele jamais vai fazer maldade com sua criatura, né? Jamais. Como que fala? Eu me recuso, né, a acreditar nesse Deus do evangelho histórico, né? Eu prefiro adorar, eu prefiro acreditar num Deus generoso, num Deus de amor, num Deus que conforta o ser humano, né? Você pensa quando você está muito ruim, né? Quando seu coração está muito apertadinho. Ontem no domingo eu estava com o coração muito apertado, muito ruim. Hoje eu amanheci ainda meia para baixo, meia desanimada. Quando você começa a ver uma palavra, né, uma irmãzinha falando do amor de Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, logo passa, né? Tão grande esse Deus que de ouvir falar dele você já alivia, né? Você já aquele peso, né, que parece de uma tonelada, de um elefante que está nas suas costas, logo passa e você já passa a acreditar que tudo vai dar certo, que é só uma fase, que vai melhorar, que vai dar certo. Você já busca, né? Você já alimenta daquela energia positiva e já tudo muda. Quão grande esse Deus, né, gente? Quão grande esse Deus. E aí, a gente vê hoje nas mídias com essa facilidade de todo mundo fazer livezinhas, fazer videozinhos igual esse que eu tô fazendo. Muita gente falando coisa que Deus não mandou falar e usa, Deus mandou falar. Deus mandou dizer, Deus mandou falar e Deus não mandou falar nada disso. Deus não é um Deus malvado. Deus não é um Deus que permitiu que a cantora caísse do avião e morresse, que a cantora foi pro inferno porque era uma cantora secular, né? Deus é puro amor, pura generosidade, né? Deus tem para nós o melhor, né? Um banquete para nos receber quando a gente chegar lá. Deus não tem essa maldade que o ser humano tem, não. Porque além da mãe da moça ter perdido a moça tão jovem, a pessoa ainda vai lá falar que foi uma maldição, que foi uma profecia, que é porque a moça era evangélica, era cristão, né? Cristão evangélico. Aí desviou, aí Deus permitiu que o avião caísse e que ela morresse. Mas aqueles outros lá que não tinha nada a ver com isso, né? Com a história da moça. Nada disso. Deus é por amor. Fatalidades acontecem aqui no mundo, né? O homem fez o avião, né? Às vezes o avião estava com defeito, o avião deu uma pane, caiu, morreu. Podia ser eu, podia ser você, podia ser, né? Nós somos cristãos, quem não é, quem vai na Santa Ceia, quem não vai. Isso acontece que a gente vê direto. A irmãzinha Anastácia não morreu, o irmão Lázaro não morreu, né? A irmã, esses dias, Ludmila Feber não morreu. Morrem cristãos, morrem não cristãos, né? Morrem pessoas, morrem. A morte é um processo da vida, tá ali, ó, juntinho com a vida. Desde a hora que a gente nasce, a gente tá fadado a morrer a qualquer momento, né? E não porque uns são mais santos e ganhou mais tempo, não, é porque coisas acontecem,
né? E além de tudo, olha que perversidade. A mãe da moça, a família da moça, sentido com a morte da moça, abrir a internet, muita gente falando lá que Deus castigou, que Deus levou ela para o inferno, que ela tá lá apavorada. Pensa que maldade, umas coisas dessa, muita maldade, né? Que Deus possa tirar esse evangelho histórico, né, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Até o próximo vídeo. Beijo.